por fim, a questão número 6, a última questão da prova da FUVEST 2025, diz o seguinte, fala sobre a lidocaína. Então vamos ler. A lidocaína é um anestésico local muito utilizado por dentistas. Ela atua a partir de sua passagem através da membrana lipídica. Então, a passagem a partir de uma membrana lipídica, que envolve os neurônios, que são células responsáveis pela transmissão do sinal da dor. A eficácia de um anestésico depende da sua capacidade de permear a membrana lipídica, sendo que o efeito anestésico é tanto maior quanto maior esta permeação. Em meio ácido, a lidocaína é protonada conforme a equação química a seguir. Então, aqui na lidocaína, nós temos a presença de duas funções orgânicas nitrogenadas. Nós temos aqui um nitrogênio ligado à carbonila, então aqui a gente tem uma amida, e aqui um nitrogênio entre carbonos, a gente tem uma amina terciária. As aminas, elas são consideradas as bases, que são as bases orgânicas. Então, aqui tem um par de elétrons, então esse par de elétrons que vai capturar o hidrogênio, formando aqui o íon quaternário de amônio. Esse íon quaternário de amônio, ele é uma espécie polar que aumenta a hidrofilia. Consequentemente, diminui a lipofilia por causa desse grupo iônico, que é um grupo polar, que é um grupo hidrofílico. Então, as bases orgânicas, como a amina, podem ser protonadas. Essa equação mostra isso pra gente. Vamos ver aqui quais são, as perguntas das alternativas. Bom, então, considerando as informações apresentadas, responda. Qual o nome da função que é protonada na molécula de lidocaína? Protonada é a função básica. Então, na letra A, bastava você responder que era uma amina. Bom, o que pede na letra B? Sabendo que os processos inflamatórios geram produtos ácidos, então, na região do organismo em que há inflamação, haverá, então, H+, e a lidocaína será protonada. Aí a pergunta, a lidocaína, quando aplicada em regiões com inflamação, em regiões ácidas, tem seu efeito reduzido, amplificado ou inalterado? E justifique sua resposta. Então, como em meio ácido a lidocaína ela vai ser protonada, se ela vai ser protonada, vai aumentar, então, a hidrofilia, diminuir a lipofilia. E o enunciado disse que o efeito é maior quanto maior a capacidade de permeação onde? Na membrana lipídica. Então, quanto mais lipofílico ficar, no caso aqui comparando a espécie não protonada com a espécie protonada, maior a permeação. Então, o fato dessa protonação deixar menos lipofílica, o efeito será reduzido. Então, como padrão da resposta, aqui o que eu coloquei, ficou bem parecido com o que eles pediram. Então, vamos lá. Eu coloco, então, que em meio ácido, o efeito da lidocaína é reduzido. Pronto, respondi a primeira aqui, é reduzido. Agora, eu vou justificar, usando aqui esse conectivo, pois a protonação, por formar um grupo iônico polar, diminui a lipofilia, o que acarreta na redução da eficácia do anestésico devido a uma menor capacidade de permeação da membrana lipídica. Então, eu expliquei que reduz e justifiquei que a protonação acrescenta aqui um grupo polar e diminui a lipofilia, que reduz essa capacidade de permeação, que o enunciado diz que diminui a eficácia do anestésico. E vamos, por fim, para a letra C. Outro anestésico local muito utilizado é a bupivacaína. Tá aqui a estrutura dela representada. Qual que é a diferença dessa estrutura comparado com a lidocaína? Bom, essa parte aqui ela é idêntica, certo? Elas são idênticas, só que aqui eu tenho uma amina com dois grupos polares com 2 carbonos, e aqui eu tenho um ciclo e tem um grupo polar com 4 carbonos. Então, eu estou aumentando a cadeia carbônica. Ao aumentar a cadeia carbônica, o que acontece? A gente aumenta a sua lipofilia, porque a cadeia carbônica é apolar. Então, vamos ver o que está perguntando. Comparando essa molécula com a molécula de lidocaína e considerando apenas a capacidade de permear a membrana lipídica do neurônio, qual das duas
tem maior efeito anestésico. Justifique sua resposta com base na estrutura das moléculas. Então, vamos primeiro responder, né? Qual que vai apresentar maior. Então, eu coloquei aqui uma opção de resposta. Ó, a bupivacaína deve apresentar maior efeito anestésico. Pronto, então a gente já respondeu o primeiro comando. Quem tem maior? A bupivacaína. Aí, justifique sua resposta com base na estrutura das moléculas. Então, vamos lá. Por possuir maior cadeia carbônica polar. Então, a estrutura da molécula mostra o quê? Que tem maior cadeia carbônica polar. Então, já falei a base, né, justificativo com base na estrutura das moléculas. E por quê? Falo que esse fato eleva o caráter lipofílico. Elevando o caráter lipofílico, intensifica sua capacidade de permeação da membrana lipídica, que o enunciado falou, né, sobre essa capacidade de permear a membrana lipídica. Então, esse segundo, né, a bupivacaína, deve apresentar maior efeito anestésico devido ao maior caráter lipofílico, o que aumenta a sua capacidade de permeação da membrana lipofílica, o que aumenta o seu efeito anestésico. Então, aqui é a última questão que foi solicitada na prova discursiva da FUVEST de 2025, que foi aplicada agora no dia 16 de dezembro de 2024. Espero que tenham gostado aí da nossa série de correção e propostas de exercícios da FUVEST de 2025. Tá? Continue com a gente, porque, né, nós vamos sempre colocar aqui os padrões de resposta das principais provas do Brasil. Um abraço.